Olá, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do podcast, que ainda não tem nome. Talvez na data que você esteja assistindo ele já tenha um nome, mas no momento que nós estamos gravando ainda não. Hoje eu estou com duas magníficas aqui, que são mamães que passaram também por uma transição de carreira. Duas pessoas que eu gosto muito, que me socorrem, que me ajudam. Sejam muito bem-vinda, Lari. Ai, obrigada por estar aqui nesse momento. Ser convidada foi magnífico. Ficou surpresa? Foi. E eu acho que deu certo, porque foi assim, né? Falou, vem, tô aí. Se fosse combinado, não ia funcionar. Gente, a Lari é mãe de duas pequenas princesas, a Maria Luísa e a Helena. Que idade que as meninas estão? Uma tem 2 anos e a outra 2 meses. E contando, tá? Aberta a vida. Quantos filhos Deus mandar, você e o Diego querem. Amém. É isso? Não enlouquecermos antes. Mas conta um pouquinho pra gente do que é esse aberta a vida. Ai, Deus. Então, quando eu comecei a namorar com o Diego, nem não tinha esse pensamento. Foi uma coisa que eu fui convertida mesmo. E a gente começou a rezar e fazer parte de movimentos, de encontros de jovens também. Eles são católicos, tá? Gente? Isso, nós somos católicos. E aí, estudando também sobre a palavra, sobre o catolicismo, a gente viu que isso precisava ser parte da nossa vida. E aí eu parei, né, já tomei anticoncepcional, já usei DIU, diversos métodos contraceptivos, e aí resolvi parar. E logo depois a Maria Luísa veio. Quando ela estava com 1 ano e 10 meses, a Helena chegou também. E aí estamos assim, vivendo e empreendendo também. E sobrevivendo nessa loucura, uma socorrendo a outra. E estamos aqui. E a minha segunda convidada é uma pessoa que se tornou uma grande amiga devido aos filhos, né, Camilinha? Filhos. O que nos aproximou primeiro foi... o nosso primeiro contato foi o Meninas Magníficas. Foi. Mas a gente se tornou próxima mesmo quando você teve o seu parto natural. E eu queria ter, e você foi ali a minha conselheira. Incentivadora. A incentivadora. Ela foi a única pessoa que me explicou a coisa sobre parto natural, sem ser a minha médica, a Jaque. A gente conversava muito. Sim. E isso foi só se fortalecendo. A Camilinha é fotógrafa, então quanto mais crianças vir ao mundo... Melhor pra mim. Melhor pra plaquinha dela. Ela é fotógrafa de parto, newborn. Isso. Mãe do Bernardo, esposa do Bruno. Isso. E fotógrafa oficial das Magníficas, sim, né? Com maior honra e muito prazer, né? Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada a você pelo convite, né? Um prazer, uma honra estar aqui. Quando eu chamei a Lari, foi ontem, tá, gente? Elas tiveram, assim, um ontem. dia pra pensar e se organizar pra estar aqui. Que bom, né? Porque aí não deu tempo de ficar muito de dar desculpa assim, e nada. Só vamos. Tem só um ano que esse podcast tá no papel. E aí o Vini que tá aqui gravando, eu falo com ele direto, Vini, vamos arrumar o projeto em andamento e não sai. Falei, quer saber? Vamos fazer esse negócio agora, e já convidei as meninas e elas toparam. E eu primeiro convidei a Lari, falei, Lari, me fala aí, quem que você quer que seja sua dupla? Ela me jogou um monte de nome. A hora que ela falou Camilinha, eu falei, vai dar certinho. Porque nós vamos falar, né, de carreiras que a gente mudou, trocou, de parto natural, de filhos, de maternidade, de empreender. Tudo conecta, né, entre a gente. E todas nós com filhos pequenos, com menos aí de 3 anos, as nossas crianças. E vamos começar, Camilinha, me conta, o que é, né, a maior dificuldade que você vê em ser empresária e ter o Bernardo pequeno? Como que funciona essa logística? Então, conciliar mesmo, né? Porque a maternidade demanda muito, ser empresária demanda muito. Então, a gente tem que viver buscando um equilíbrio, porque ou vai deixar um de lado ou vai deixar o outro, né, e você acha que esse equilíbrio funciona? Ou é assim, horas eu estou mais mãe, horas eu estou mais empresária? Como que você vê isso? Na verdade, eu acho que o equilíbrio não existe, existe a organização. Porque eu coloquei pra mim que amanhã é pro meu filho, a minha parte da manhã é pro meu filho. E a minha parte da tarde é pro meu trabalho. Então, assim, não é um equilíbrio, é uma organização. De manhã eu estou por ele e à tarde eu estou pela minha empresa. E você consegue fazer isso bem? É uma luta.
né? É uma luta, porque muitas vezes, igual eu trabalho, meu estúdio é em casa. Então, muitas vezes na parte da manhã eu levanto, começo a tomar um café com ele, aí eu, nossa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, a gente tem que se policiar, na verdade, eu acho que é um verdadeiro tratamento emocional que a gente tem que buscar, estar sempre buscando. Até falo que os movimentos presenciais das Magníficas é um socorro sempre que precisa, igual teve né, esses dias, e parece que a gente chega lá no presencial e ele dá uma sacudida na gente, assim, dá um e gás volta, novo, recarrega a bateria e falou, vai. Então não é um equilíbrio, é uma organização mesmo, né? E você, Lari, com 2? Então, né, a Camilinha falou bem aqui, eu fico sempre... Parece que tem a Larissa aqui que fica querendo trabalhar e foca ali e acaba esquecendo, às vezes, desses outros lados. Então, eu sempre tenho que ficar me puxando. Não, pera, eu tô demais. É meio que isso mesmo, tentar equilibrar os pratinhos mesmo. Uma hora eu venho aqui, equilíbrio de cá, outra hora de cá. Uma dança, né? Isso, acho que a gente tem que aprender a mandar na gente, na verdade. Ser a sua... aquele bem papel, né? Sento na cadeira de dona da empresa e mando a minha CLT trabalhar. Isso. Ô, Lari, e você ainda está no serviço público e mais empresária? Estou. Agora eu tô de licença maternidade, né? Porque a Helena tá com poucos meses ainda de vida. Aí estou, né, no serviço público, estou empreendendo. Mãe agora da Helena, da Maria Luísa, então... E você consegue fazer tudo? Não consigo. Eu tenho muita ajuda. E eu acredito que se eu não tivesse, eu não conseguiria, não. Meu marido, assim, graças a Deus, é um paizão, me ajuda com tudo lá em casa. Agora eu tenho condições de pagar pessoas. Eu acho que isso foi uma das coisas que melhorou muito a minha vida, de ter condições de pagar alguém para me ajudar. Porque antes eu não tinha, só com o meu salário CLT, eu não conseguia pagar pessoas para me ajudar. Agora eu tenho a ajuda da minha tia que vai e me ajuda com a casa. Agora eu contratei uma moça para me ajudar à noite. Então isso aí foi transformador. Coisas que o dinheiro é o dinheiro que pode comprar. É o dinheiro que... Sim. E vocês duas, a Lari ainda está como funcionária pública, mas você também era CLT, né, Camilinha? Sim. E deixou a CLT devido à vida de mãe. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu já trabalhei em várias áreas, já trabalhei em financeira, já trabalhei o último serviço, né, era secretária na empresa de exames. E quando eu tive o Bernardo, quando ele nasceu, eu falei, eu quero dedicar para ele um tempo, né, um tempo só para ele. Então, e eu sempre gostei da fotografia, eu já tinha uma câmera guardada e eu tirava foto aleatórias mesmo. E aí, quando o Bernardo nasceu, eu fiquei meus 5 meses de licença. E quando deu 5 meses de licença, eu olhei e falei, não, eu não vou deixar meu filho com alguém para voltar a trabalhar fora. Você foi julgada por essa decisão? Fui. Na verdade, todo mundo achou que eu tava louca, né? Porque eu não fiz faculdade. Eu até comecei, mas não terminei. Uhum. E o meu serviço era um serviço bom. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira, sentada numa sala, no ar-condicionado. Sua chefe não queria que você saísse de jeito nenhum, né? Minha chefe não queria, me proporcionou trabalhar de home office até o meu filho chegar à idade de 1 ano. Eu até tentei, mas não foi legal, né? Foi 1 mês de experiência, mas não foi legal. E aí, quando eu falei que ia sair do serviço, minha mãe, meu marido, falou assim, você tá louca? Aí eu falei, não tô. Pra mim, agora eu quero dedicar o meu filho. E o que der pra gente viver dentro de casa, a gente vai viver. O que não der... Você não se importou de baixar o seu padrão de vida por essa decisão. Isso. E eu quis te perguntar isso porque é uma das coisas que eu vejo que pega muito nesse universo quando a gente fala de energia feminina e masculina. Você é uma mulher que tem muita energia masculina. Muita. Igual a mim. Sim. Acho que a Lari não. A Lari tem menos, né? Nossa Tem senhora, também? Tem Então também. você disfarça bem. Tô Eu falo, controlada. nós somos masculinas em reabilitação. Sim.
E quando a gente fala dessa energia muito masculina, você ter que deixar de trabalhar e ter que receber do seu marido, e ter que, né, entrar naquele movimento do dinheiro ser só do seu marido, isso é muito desafiador para uma mulher que está na energia masculina. Mas isso também faz um bem danado para a gente quando a gente se permite ser cuidada e voltar para a maternidade, para o ser mãe, para o cuidar dos nossos filhos. Então, assim, esse momento eu acredito que para nós três aqui foi um desafio tanto, né? A gente voltar para o nosso lugar. Sim. Quando eu deixei, né, falei que ia largar e aí tinha essa questão por trás, né, eu vou ter que dar 10 passos atrás, porque eu comecei a trabalhar muito nova, sempre tive meu dinheiro, nunca gostei de depender do dinheiro nem da minha mãe, quem dirá do meu marido, né, então olha tinha esse pensamento, e então eu tinha muita vontade de ficar com o Bernardo, dedicar a ele, eu não queria deixar, né, delegar ele pra ninguém. Mas eu tinha, tipo, poxa, eu vou ter que baixar a guarda, eu vou ter que dar 10 passos para trás, eu vou ter que depender do meu marido. Então, assim, eu queria muito ele cuidar do meu filho, mas foi uma decisão difícil. Difícil, não foi fácil. Ah, não, vou largar e vou ficar dentro de casa fazendo bolo e tal, vai ser lindo. Não foi. Por dentro eu tava assim, meu Deus, né? O que vai ser de mim agora? E o que vai ser de mim na hora que o Bernardo tiver que ir pra escola? O que eu vou fazer da minha vida? E aí foi num dos movimentos, foi nesse parar por ele que eu me reencontrei dentro de um movimento das Magníficas. Arrepiei. Que foi no Meninas Magníficas, que eu já tinha, como eu comentei no início, eu já tinha a câmera guardada, e aí um dia eu fui, né, deixei o Bernardo, ele já tava com 1 ano e pouco com a minha mãe. Você sofreu, eu lembro disso, Foi né? a primeira vez que eu deixei ele um dia todo com a minha mãe, com meu marido, pra poder sair. E pra mim, tipo assim, horário de almoço eu fui lá amamentar, porque, nossa, pra mim tava sendo a morte deixar ele. E foi lá que eu escutei uma frase sua que fez assim, gente, faz todo sentido, que é: parem de procurar serviço. Pegue o que você gosta de fazer e comece a ganhar dinheiro com isso. E aí falei, gente, eu tô com a câmera guardada dentro. E aí, mais uma vez, quando eu falei, né, não, gente, eu vou ser fotógrafa, minha mãe e meu marido olhou pra mim assim. Gente, essas mães, esses maridos, eles estão as puras frangas. Nós vamos ter que fazer meu Deus, mamães magníficas e maridos magníficos. Tá bom, Camila, tá bom. E aí né, começou o movimento E já chegou os 5 dígitos e já tá acontecendo. Não, foi tudo muito rápido, não deu prazo nem de organizar. Eu falei que ia começar a trabalhar e comecei devido à motivação do movimento. E as coisas foram vindo, acontecendo, e hoje eu já tenho até, né, especialização em newborn, que era um sonho que eu achei que eu nunca ia realizar, quanto mais tão rápido. Que bom. Ô, Lari, e você? Você estava lá no serviço público e era maquiadora, cabeleireira? Como que era essa história? Me conta. Então, foi a maternidade também que fez isso comigo, que me deu essa vontade de mudar, porque eu já tinha feito maquiagens, mas bem novinha, não levava a sério e tudo. E aí, quando chegou a maternidade, eu vi que eu precisava de alguma coisa diferente. Me deu essa vontade de empreender para ter mais dinheiro, para conseguir fazer as coisas e conquistar as coisas para minhas filhas também, para nós. Proporcionar uma vida diferente, né? Isso. E aí que eu decidi de fazer maquiagem, falei, não, é uma coisa que eu gosto, fui por aí, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, então vou ser maquiadora e cabeleireira. E aí eu tava esquecendo do meu lado mãe, porque meu marido trabalha como CLT, então ele tem de segunda a sexta já um compromisso. E aí eu, como maquiadora e cabeleireira, eu ficava sábado e domingo fora de casa. Você estava anulando, na verdade, o lado mãe e o lado esposa também, né? Mãe e esposa. Eu lembro quando você chegou, na verdade, acho que você nem entrou para a mentoria Black, né? Não. Você entrou para outros nichos depois que você foi para Black, não foi? Foi isso. Eu lembro quando você chegou para mim a primeira vez, a gente fez um monte de estratégia para você ser cabeleireira, maquiadora e fazer os 10 mil. Não foi, né? E você foi para a vida e você falou, Moni, isso é muito dolorido. O que você sentiu naquele momento? Eu lembro que na época, assim, chegou a dobrar o meu faturamento como maquiadora,
Mas aí eu tava ficando muito fora de casa, meu marido tava ficando estressado, minha filha também tava. Eu falei, não, não é aqui, não é por aqui. E é bom, eu quis trazer esse assunto, porque quando é dolorido, quando faz a gente sofrer, é porque não é o nosso lugar. Não é ali que Deus quer a gente. Sim. E como que a gente descobre, Moni, se é esse lugar ou se não é? Testando. Né? Experimentando, experienciando. E você foi pra vida, experimentou e viu, falou, Moni, não é isso aqui que eu quero. Existe algo que é mais importante, que é o meu casamento, que é a minha família, vamos ajustar. E aí eu lembro que você voltou com essa devolutiva e ela muito disciplinada, fez tudo que tinha que ser feito. E eu falei, Lara, isso é tão boa pra gerar conteúdo pra você mesma, por que você não trabalha com isso? Foi uma e das daqui coisas que surgiu um start da gente vir pra essa nova profissão. Foi. Eu comecei, né, fiz ali os 30 posts em 30 dias que você me falou, e eu vi realmente que as coisas fluíram muito bem. E aprendi a editar vídeos, assim, foi igual com a Camila também, foi muito rápido, assim. E você me perguntou, né, o que é que você é boa? Eu faço um postzinho ali no Canva, mas nada sério. E aí foi você mesmo que viu isso em mim, e eu, não, então vamos por aí que vai funcionar. E se tornou uma profissão. Se tornou uma profissão. E agora você tem uma agência? Sim, agora tem pessoas me ajudando, assim, muito rápido. Quanto tempo? Não tem de um maquiadora para social media? Consegue lembrar ou não? Não lembro, mas assim, que eu estou como social media, acho que agosto faz 1 ano. É muito rápido, né? E sobre essa questão da maternidade, de vocês falarem assim, a maternidade fez algo em mim que eu queria mais, que eu queria ir para a vida, que eu queria fazer pelos meus filhos. E a Camilinha já foi. A maternidade me trouxe para dentro, me fez parar, me fez desacelerar. O que vocês enxergam que os nossos filhos fazem por nós profissionalmente? Para mim mudou tudo. Eu vi assim que eu estava num lugar que eu não era feliz profissionalmente, de sair para fora da minha casa e ficar ali 10 horas, né? Porque tinha o trajeto também, ficar 10 horas fora de casa num lugar que eu não queria estar. Eu fiquei assim, nossa, eu podia estar lá em casa com a minha filha. Isso mudou muito, sabe? Essa sensação de querer ficar mais com ela. Engraçado que na minha vida também foi assim, porque eu tive o Matheus, né, que foi uma gravidez na adolescência, e eu morava ali com os meus pais, trabalhava com os meus pais, então foi tudo assim, eu não vivia aquilo ali. Quando eu engravidei do Miguel, eu falei, vou engravidar na pandemia, que ele nasce na pandemia, eu tô home office, jamais imaginava sair do Bradesco, eu vou curtir essa criança aqui e depois eu volto. Gente, quando eu tive que voltar, meu Deus, foi pavoroso. E eu pensar que eu tinha... Aí eu ia pra agência, voltava 3 horas, dava 3 horas, voltava, dava mamar, voltava, dava mamar, aquela loucura. E passou-se o período e eu tive que voltar a viajar. Nossa, aí que foi a morte pra mim. Porque eu saía da estrada e eu lembro direitinho que criança nos primeiros dias não dorme, né? Nós duas estamos vivendo isso de novo, a Camila talvez viva novamente. E eu lembro que teve uma noite que eu passei assim quase que virada com ele, fui pra Serra do Salitre e voltando, eu dormi um pedaço da estrada que eu não recordo dela. Sim. E aí eu lembro que eu acordei e falei, gente, eu perdi de tal lugar a tal lugar. Eu cochilei mesmo, entrei no automático. E eu falei, você quer saber? Eu vou largar isso aqui, porque se eu morrer, no máximo que eles vão fazer é uma reunião e uma homenagem. Um dia depois tem outro no meu lugar. Eu vou procurar algo fazer algo por mim e não vou querer isso aqui mais. Só que na minha cabeça, o que era? Eu ia deixar o cargo de liderança que eu tinha no Bradesco e eu ia voltar para ser uma corretora. Eu ia pegar uma agência aqui em Patos e eu ia vender seguro. Jamais imaginava que eu ia me tornar mentora, que tudo isso ia acontecer, que eu ia ganhar muito dinheiro, vocês também, né? E o quanto é importante a chegada dos filhos na nossa vida profissional. Se a gente sabe muito bem aproveitar, né, Camilinha, tudo muda. Não, pra mim o Bernardo ele abriu a porta da minha carreira, né, da minha profissão. Assim, eu nunca imaginei, eu sempre gostei muito, escutei de você, né, chegou ele, me parou, né, foi ele que me parou e falou, epa, peraí, volta aqui, desacelera, porque eu era aquela que não achava que eu
tinha que dar conta de tudo e, né? Muito executora. Muito executora, e no meu serviço eu sempre entregava tudo, entregava o meu melhor no CLT, sempre. E quando ele chegou, eu parei, desacelerei, e aí eu pude olhar para dentro, e aí no que eu olhei para dentro, eu consegui enxergar, né? Quem eu realmente era, o que realmente tinha valor para mim. Né? Que brilhava seus olhos. O que fazia meus olhos brilhar. E hoje eu olho pra você, parece que você sempre foi fotógrafa de parto e fotógrafa de bebê, porque ela leva tanto jeito. Eu mesma fiquei sabendo agora, que eu não sabia que você trabalhava com que ela não nasceu fotógrafa de parto e de bebê. E são duas paixões, né? Porque eu sempre fui muito apaixonada com criança, com bebê. Eu falo que se eu não tivesse juízo, eu já tinha uns 10 filhos aí no mundo. Segura, Bruno! Ela vai sair daqui e aplicar o 7 em 7 e esse neném vem. E são duas paixões que eu sempre gostei muito de foto, de fotografia, sempre. Tanto é que minhas amigas não gostavam de tirar foto junto comigo, porque nenhuma tava boa, eu sempre queria a foto perfeita. Ah, não, pode tirar essa ficou assim um pouco torta. Assim. Então, sempre fui muito perfeccionista dessa questão de fotografia. E bebê sempre foi minha paixão, eu sou apaixonada com criança. Então, acho que quando o Bernardo chegou, que aí eu já tinha a câmera, comecei a fazer os ensaios dele, né? Fazer todo mês eu botava ele ali, fazia as fotinhas dele. E eu falei, gente, esse menino, né? Ele veio para me mostrar, para me voltar para quem eu sou. E quando o dinheiro chegou para vocês duas? Nossa, eu fiquei assim, gente, isso é real? Tá acontecendo mesmo? Eu lembro que tinha, lá em casa ainda tinha um espaço que não tinha piso e tudo. Eu falei, vou arrumar aqui agora. E foi assim, ó, arrumei pedreiro. Eu mandei a foto pra Amone. Tô terminando a minha... Era a área, não era? Era a área. Eu falei, nossa, que sonho, que coisa mais boa. Falei, e sabe, eu falo muito isso com vocês. Eu falo que uma mulher, quando ela ganha dinheiro, ela transforma primeiro o seu lar. E as pessoas falam, essa mulherada que você tá pensando em dinheiro, fulana ganha tantos mil, a Beltrana ganha tantos mil. Gente, onde que a gente quer mudar é a nossa casa, o nosso lar, é a nossa família, é o primeiro lugar. Sim. É botar os nossos filhos numa escola boa. Sim. Eu vejo muito esse movimento em nós, magníficas, que a gente não quer comprar uma bolsa de 5 mil reais, a gente não quer isso, a gente quer transformar realmente nosso lar, nossa casa, colocar piso, reformar, né? A gente quer fazer isso. E eu lembro da Lari falar assim, eu não acreditava que eu poderia ganhar 10 mil. Hoje, como que você olha pra isso? Hoje você acredita? Você se sente merecedora? Como que você lida com isso? Teve um evento que eu fui que era o Magníficas Profissional. E aí eu vi o povo ganhando plaquinha, eu falei, isso é mentira, nossa. Tá tudo ganhando pix por trás. Não, mentira, não acreditava mesmo. E a minha irmã que me trouxe pra isso, né? E falei, aí aconteceu com ela também, então o negócio é real mesmo. Aí depois que aconteceu comigo, eu falei, não, isso é natural. Pode acontecer. Pode acontecer, é lógico que a gente trabalha muito, eu acredito que todo mundo aqui trabalhou muito para conquistar, mas é possível. E o trabalhar muito vocês, para as duas a pergunta, né? Esse trabalhar muito, ele é pesado ou ele é mais leve do que quando era CLT? É mais leve, muito mais leve. Eu falo que quando a gente está trabalhando com o que a gente gosta, é leve, é fácil. Não vou falar nem que é fácil. É fácil, não é fácil, é difícil. Então quer dizer, como você vai lá, fotógrafo fica a noite inteira cobrindo um parto, e aí no outro dia você tá plena. Não, eu tô cansada, mas eu não tô estressada. Você não tá de mau humor? Eu chego lá em casa virada de uma noite de parto e dou um abraço no meu filho e vou curtir amanhã com ele, arrumar ele para levar pra escola. Leve, eu não tô estressada, porque quando a gente tá trabalhando com o que você gosta, não te gera um estresse. Cansaço sim, todo trabalho cansa, gente, não existe isso, né? Sim. Mas não me gera estresse. E eu acho que as pessoas, talvez eu esteja enganada, vocês me corrijam, mas eu acho que a maioria das mulheres que não conhece esse mundo que a gente conhece, o mundo das magníficas, elas não entendem isso. Não. Que é possível você trabalhar muito, você ter resultado financeiro, você ganhar dinheiro, você transformar a sua casa e ser leve. Eu acredito que elas olham pra cá e falam assim, da onde? Tá todo mundo combinando, ganhando pix ali atrás do... Eu acho que elas pensam que a gente vive em outro planeta.
Eu falo isso porque eu recebo muito na minha caixinha de planeta perguntas. magnífico. O universo magnífico. Eu recebo muito na minha caixinha de perguntas assim, como que você dá conta de tudo? Como que... Gente, primeiro, a gente pede ajuda, a gente cansa, a gente é humana, mas o resultado vem. E o resultado vem quando a gente entrega um bom trabalho. Eu sei que você adora quando eu falo, eu amo seus vídeos, que foto linda, né? Sim. Quando a gente recebe aquele feedback, mas o resultado ele vem também em dinheiro. E quando o dinheiro chegou pra você, Camilinha, o que você... Então, pra mim, como foi tudo muito assim, eu comecei achando que ia demorar vir um retorno, né? E o retorno veio muito rápido e eu fiquei até um pouco assim, gente, é isso mesmo? Tá dando certo mesmo tão rápido nessa proporção? E o maior, né, benefício que ele me trouxe foi poder colocar o Bernardo numa escola de confiança, né? Porque eu ficava em casa cuidando dele, então eu não queria colocar ele em qualquer, né, escola, e eu era muito rígida nesse sentido. Então, queria uma escola que atendesse os meus princípios em relação a ele. E quando o dinheiro chegou, falou, gente, agora eu posso, né, escolher e colocar. E foi a escola de uma magnífica, né? Que a tia Alana é magnífica, maravilhosa. Maravilhosa, assim. E ainda teve esse detalhe, né? Porque foi a partir do movimento magnífico que eu conheci a tia Alana e falei, gente, se ela é dona de uma escola, a escola dela atende, é diferenciada, porque conheci ela e vi quem era ela, né? Então o dinheiro trouxe essa possibilidade, né? E o quanto foi bom não só para mim, mas para o Bernardo também, né? Para todo mundo na sua casa. Isso. Meninas, e o que é mais difícil? Se tornar empresária ou parir um menino de parto normal? Isso. E aí? Bom, o meu parto foi um parto muito abençoado, muito rápido, né? E assim, a gente esquece, né, gente? Esquece. Então, assim, acho que ser empresária, por mais que é leve, é difícil. Demora mais, né? Você tem que estar em constância sempre. Eu acho que demanda mais. Demanda mais, nem demora mais, demanda mais. Demanda mais. Eu quis trazer essa questão do parto natural, porque também é outra coisa que as pessoas nos olham e falam, tudo doida, louca, né? Mexer que esse, né? Faz uma maquiagem, vai lá e tira suas fotos, horário marcado. E essas bonitas aqui escolheram passar por esse momento que é deixar o seu corpo agir. Eu era totalmente contra o parto natural, cheguei na minha médica e falei, vim aqui, disse que você é das natural, mas eu quero cesárea, eu não quero esse negócio de humanizado, não. Não, tá bom, Moni. E ela foi trabalhando na minha cabeça, eu fui vendo os exemplos, via o parto da Camila, eu falei, esse negócio tá mexendo comigo. Os benefícios também, né? Tem pra saúde da mulher, eu acho que eu nem pensei, né, em benefício, eu nem sei contar que chave que virou dentro de mim que eu quis. Sei que eu quis e comecei, né, a viver aquele processo da cocriação do meu parto, e foi tudo muito lindo, do Miguel, da Clara também. Da Clara eu fiquei mais ansiosa que o do Miguel, porque eu sabia qual que era o percurso e eu ficava esperando que fosse tinha um cronograma na cabeça ali. E para vocês, como que foi essa decisão, essa força que a gente sente pós-parto natural? Eu depois do meu parto, Miguel, eu falei, ficar milionária? É só questão de tempo, minha filha. Agora, sai para André que se apé que eu não dou conta, mas o resto, qualquer coisa que vier, eu consigo. Vocês também sentiram isso? Eu senti falei, quando eu tive a Maria Luísa, eu pensei, nossa, eu dou conta de qualquer coisa. Eu me senti assim, falei, não, qualquer coisa que eu me propor fazer, eu vou conseguir. Senti desse jeito. Sim, é literalmente isso, gente. Ganhar um neném de parto normal, você fala, a hora que nasce, você olha pra mim e fala, não, que é isso? Nada me para nesse mundo, nada me para. E assim, é um turbilhão de emoções, né? Um turbilhão de emoções. Você vê muito isso no seu trabalho? Eu vivo isso diariamente, né? Semanalmente, um parto. Todo parto é muito bonito, envolve muitos sentimentos, seja ele normal ou cesárea, né? Mas o parto normal, a mulher vive um turbilhão, né? E parece que você está assistindo uma novela, eu penso, né? Isso. Então, assim, dá um gás na gente mesmo, inexplicável.
inexplicável mesmo. O primeiro, na verdade, o parto natural, para ele acontecer, a gente precisa de muita ocitocina. Tanto é que quando vai induzir de alguma forma, eles aplicam ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor. Então, quando o nosso corpo se banha daquela ocitocina, a hora que aquilo termina, a gente está em flow. Claro que não é todas as mulheres que têm a mesma experiência. Sim. Mas, voltando aqui, falando de parto, de filhos, de dinheiro, de empreender, hoje vocês já pararam para imaginar como que vive ou como que sobrevive aquela mãe que está ganhando um salário mínimo e ficando 8 horas por dia fora de casa? Eu não consigo nem imaginar. Vocês já pararam para pensar muito isso? Dolorido, assim. Porque quando o Bernardo estava chegando próximo de fazer 1 ano, que me bateu, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Colocar o Bernardo na escola, para ficar o dia todo na escola. Eu vou sair de casa às 7 horas da manhã, voltar às 7 horas da noite, ver meu filho chegar exausta do serviço e ver meu filho só à noite, ele cansado, eu cansada. Para que eu pus um filho no mundo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tive a minha mãe também, né, que trabalhou muito. Você conhece ela, assim, de ficar, né, de manhã à tarde, às vezes até à noite trabalhando. E uma das coisas que eu queria era não fazer isso com a minha filha. Não repetir esse padrão que você sofreu como criança. Ela fez o melhor que ela pôde, nas condições que ela pôde, até para nos proporcionar qualidade de vida. Qualidade de vida e tudo. Mas eu queria não fazer isso novamente. Foi uma das coisas que depois da maternidade eu pensei, não, eu preciso empreender de alguma forma para conseguir ficar mais em casa. E eu fico assim pensando, conversando nós três aqui, hoje a gente já vive um outro momento, que é um momento que a gente ganha dinheiro, que a gente consegue ficar com os nossos filhos, que a gente consegue proporcionar qualidade de vida. E até me dói de pensar nessas mães quando elas voltam para o trabalho. Porque é 4 meses, um bebê de 4 meses, a Helena tá com? Tá com 2. Tá com 2, mas é um bebê muito pequenininho, é um bebê que quer muito mãe, é um bebê que talvez estaria só ali na amamentação exclusiva, e essa mãe larga, então ela sofre de todos os lados. É pouco demais. Sofre e a recompensa é zero, né? Não é significativa. E aí você recebe ali no final do mês 1.000 e poucos reais, 2.000 reais. E quando você traz isso para a realidade, o nosso dinheiro ele desvalorizou muito. Não que 1.000 e poucos reais, 2.000 reais seja pouco, todo dinheiro ele é muito bem-vindo. Mas ele desvalorizou muito, você traz isso para dentro da sua casa, isso não faz diferença no seu movimento de vida. E você vai dormindo, acordando, e a vida vai passando. Eu queria que vocês deixassem um recado para essas mães, para que elas enxerguem uma luz no fim do túnel, para que elas vejam esperança, porque às vezes só a Moni falando, elas pensam, a Moni é muito fácil, porque a Moni, né, cresceu, minha família não era pobre, os meus pais sempre tiveram comércio, era uma classe média legal, então assim, às vezes as pessoas olham para mim e falam, para a Moni foi fácil. Não, gente, não é fácil para ninguém, é desafiador, mas é possível. Qual das duas que quer deixar o primeiro recado aí para essas mães? Pode ir primeiro. Pode, o primeiro recado seria que a maternidade pode ser a chave de mudar tudo na sua vida. Foi na minha. E para as pessoas, para as mulheres, para as mães, sempre quererem mais. E despertar eu acredito, ambição, né? Despertar a ambição mesmo, que você consegue fazer. Pensar em alguma coisa que as pessoas te elogiam muito, que você faz bem, que isso pode se tornar uma profissão. E é possível, sim, ter retorno financeiro, trabalhar razoavelmente e ainda ter retorno financeiro. E você, Camilinha? Bom, eu acho que o que eu tenho para falar para essas mamães seria para elas terem coragem e de dar um passo atrás. Porque muitas das vezes, quando nasce um filho, tudo que a mulher mais quer é ficar ali junto com o filho, mas elas não têm coragem de enfrentar esse momento, de dar um passo para trás. Hoje a gente vive num mundo de mulheres muito masculinas. Eu sou dona do mundo, eu tenho meu dinheiro, eu preciso fazer acontecer, eu não vou depender de homem. Gente, a gente depende deles. A partir do momento que você casa, o homem tem que ser o homem da casa. Sim. Então tenham coragem de dar um passo para trás, de se colocar no lugar de mãe, de mulher
e viver aquele momento, porque aquele momento pode ser a virada de chave da sua vida, assim como foi na minha. Porque para mim, depender do dinheiro, eu nunca dependi, depois que eu fui maior de 18, eu nunca dependi do dinheiro da minha mãe, eu vou depender do dinheiro de homem. E aí o Bernardo chegou, veio aquela mistura, e eu mesmo morrendo de medo, tive coragem. Falei, eu vou abaixar a guarda e eu vou ser a do lar. E eu, sim, quebrei todos os preconceitos, e minha mãe sempre foi, né, funcionária pública, sempre trabalhou, sempre foi ativa. Então, como assim, Camila? Você vai largar um serviço que você tem um salário todo mês para ficar dentro de casa, né? Então, assim... Ou fazendo bolo, olhando e, assim, o tempo passar. Pra ela, era essa interrogação, e pra mim, falava, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo certo? E a gente fala de ficar em casa, né? Então, E as pessoas pensam fazendo bolo e vendo o tempo como se desse pra assistir sessão da tarde, né? Então, o recado se não é tivesse esse. 1000 demandas. E aproveitando esse recado que vocês falaram, eu quero que vocês contem um pouco do que o movimento das Magníficas faz com vocês como mulher. Porque para mim, Moni, a inteligência emocional, estudar tudo isso, entender sobre neurociência, sobre energia feminina e masculina, foi me colocando muito no meu lugar de mulher. Sim. E ainda falta uma boa parte, eu estou muito focada nisso agora, mas esse movimento, estar com mulheres, ver outras mulheres sendo femininas, sendo mães, tendo parto natural, tudo isso me coloca muito no meu lugar de mulher, que é um lugar de descanso que a gente tem. O que vocês enxergam dessa união de mulheres, desse movimento, do que isso traz pra gente em benefício como mulher mesmo? Bom, eu acho que o movimento, eu acho não, né? Eu tenho certeza que o movimento das Magníficas é um movimento de transformação e crescimento constante. Não só nos encontros presenciais, mas pelo grupo, né? Gente, ela encontrou a definição para o movimento das Magníficas. Repete como é que é? Transformação e crescimento constante. Achou! Porque a cada encontro que tem, a cada aula, você transforma e você cresce um pouquinho. E não só nas aulas, mas até no grupo. Às vezes a gente amanhece um dia que você não tá bem. Porque eu imagino que as pessoas que ficam olhando de fora, a gente, né, falar sobre, pensa assim, essas meninas vivem tudo na casinha das flores, né? Alecrins dourados. Gente, nós estamos aqui na luta também. Aí a gente tem igual teve um encontro semana passada, e as pessoas te olham às vezes, né? Nossa, pra Moni é tudo lindo. Ela tem uma casa maravilhosa, ela tem um ajudante, ela tem um marido que... Gente, aí a hora que você escuta da boca, né, do lado... A mulher que tá assim, lutando, você vê que tá lá em cima, mas atrás disso tem muita luta. Respira um fôlego atrás do outro e vai, então, né? A gente abre o grupo e fala, nossa senhora, lá, ela tá dando conta, quem sou eu? Meus problemas não são nada perto dela. Então, acho que é isso, uma transformação e um crescimento constante através de olhar pro próximo. Porque às vezes a gente... Lindo isso. Eu vejo muito assim, às vezes a gente depois da maternidade se sente muito só. Perde muitas amigas, né? Perde muitas amigas, às vezes colegas ali já não são mais colegas, e ficar em casa com a Maria Luísa, né, na minha primeira licença maternidade, eu fiquei muito só, porque éramos só nós duas. E a gente não tem, né, quem conversar e tudo. Eu percebo, assim, que no movimento das Magníficas, que eu nunca estou só. Que eu sempre tenho alguém que eu posso conversar, que eu posso trocar alguma informação. Eu vejo isso, sabe? Me trouxe um acolhimento muito grande. Uma rede de apoio psicológico, emocional. Muito bom. Meninas, muito obrigada. Saibam que vocês são exemplos de mães, de profissional. Admiro muito as duas. Né, gente, a Lari fala, como foi a noite aí? E às vezes receber esse tipo de mensagem, a Camilinha também manda. E aí, a Clarinha que tá melhor?
receber esse tipo de mensagem e enviar esse tipo de mensagem é um abraço que a gente dá na outra mesma distância. Que todas as mulheres que estão nos assistindo aprendam a fazer isso. Se você ainda não está no movimento das magníficas, vem, mas se você não tem a intenção de entrar, que você faça isso pelas pessoas à sua volta, que você mande um bom dia, como é que você tá, como foi a noite, seu filho melhorou a cólica, você tá conseguindo comer, você tá conseguindo dormir, eu posso ir aí na sua casa pegar essa menina um pouco para você, porque eu vejo que falta muito disso nesse mundo de hoje, porque é cada um correndo por si só, e falta que a gente faça uma corrida acompanhada. Acompanhada, Ela, né? quando eu tava grávida, a Juliane Vieira, me mandou uns macarrons lá em casa. Por quê? Eu pensei, gente, por quê? É só porque ela é muito gentil mesmo. Era gentileza mesmo. É porque tá faltando tanto no mundo que quando acontece a gente estranha, né? A gente pensa, né? Isso mesmo. Obrigada por participarem. Quero deixar... vamos falar, né? Resumindo agora, uma frase para o momento de vida que vocês estão levando. Alguém quer começar? Uma frase, não sei nem explicar, acho que é muito... Não sei, não consigo resumir sem uma palavras. frase. É coisa de Deus. Não consigo, é inexplicável mesmo. Aprendendo a me acostumar. A frase da Lari, aprendendo a me acostumar. É uma realização, assim, pessoal, profissional, inexplicável. Muito bom, muito obrigada. Beijo no coração, obrigado por nos acompanhar. Deixe aqui o seu comentário se você é mãe, se você teve que passar por esse processo também de voltar a trabalhar. Se está na CLT e está satisfeito ou está insatisfeita, o movimento está aberto, eu estou aberta para te ajudar e todas essas meninas também. Beijo no coração.